Fecha os teus olhos e vamos orar ao Senhor, que o Pai tem uma palavra específica para os nossos corações nesta noite. Amém? Amigo Espírito Santo, Tu estás aqui e nós te convidamos de uma maneira especial. Amigo Espírito Santo, você conhece o coração de cada um. Você conhece o interior, você conhece os segredos, você conhece cada movimento. Espírito Santo, ministra de acordo com o teu desejo. Estamos à tua disposição para que o Senhor ministre à igreja a palavra que a igreja precisa, que o teu povo precisa. Espírito Santo, essa noite é uma noite de cura. Espírito Santo, eu declaro e eu creio junto contigo que essa noite é uma noite do mover do teu Espírito. Faça o teu querer. Espírito Santo, começa a mover. Espírito de Deus, amigo Espírito Santo, falamos contigo porque entendemos e sentimos a tua presença e sabemos o quanto é precioso a tua presença, o quanto é precioso a tua voz, o quanto é precioso sentir o teu afago, Espírito de Deus. E estamos com o nosso coração aberto para receber e o que o Senhor tem para nós. É o que nós falamos contigo e concordamos. Amados, a palavra que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com a igreja, o Senhor sempre fala comigo quando eu estou cuidando de casa. É um dos segredos do Espírito Santo e eu. É um momento em que eu estou organizando e eu começo a falar com o Espírito Santo. E antes de eu ministrar essa palavra para você, o Espírito Santo já ministrou no meu coração. O Espírito Santo já falou comigo. E por isso que eu estou compartilhando com você. A pergunta é: o que te move? O que te faz não desistir? O que te faz seguir adiante? O que te faz não parar? Mesmo quando as dores se achegam a nós, mesmo quando as lutas aumentam, o que te faz não desistir? Quem é você diante das adversidades da vida? Quem é você quando a dor chega? Quem é você quando o não planejado aparece? Aquilo que você não planejou, o imprevisto de tristeza acontece na tua história. O que te move? O que te fez ainda não desistir? Você tem uma promessa? O que te faz, em meio às dores, você continuar? O que te faz, em meio às lutas, você até pensar em desistir, mas você não desistir? O colérico e o sanguíneo, ele fica bravo, ele fala, até mesmo em desistir, mas não para. O fleumático e o melancólico, ele chora. O fleumático se cala. E por dentro, às vezes, ele quer desistir. Mas tem
um propósito maior. O propósito que não nos faz desistir. E esse é o motivo que nós estamos aqui nesta noite. E esse é o motivo que você está me ouvindo, a não desistir. Quando eu olho para a história que nós vamos ler agora, esse homem me inspira. Esse homem me inspirou quando eu estava no seminário. E eu estudei muito sobre ele. E ele me fez entender muitas coisas da minha história. E com o passar dos dias, eu estava estudando outras dos anos, eu estava estudando outras partes da Bíblia, mas nessa semana, o Espírito Santo me fez olhar para Paulo. Sim, para Paulo. O Espírito Santo me fez observar a vida de Paulo, porque nós estamos num tempo em que se prega muito sucesso. Nós estamos num tempo em que se fala muito em que a vida tem que ser um sucesso. E a palavra sucesso, aos olhos hoje da humanidade, ele não bate com a Bíblia. A palavra sucesso hoje, para nós, na era digital que nós estamos vivendo, ela não encaixa com o sucesso bíblico. E há uma contradição entre nós cristãos com a palavra sucesso. Eu sou a favor de você ter tudo o que você precisa. Como nós vamos ministrar no próximo final de semana, uma palavra sobre libertação financeira. Sim, nós precisamos do dinheiro. Sem ele você não come, sem ele você não veste, sem ele você não vem nem à igreja, porque você precisa de combustível para estar aqui, ou do passe de um ônibus para estar aqui. Mas o sucesso, ele é além de você ter um carro do ano. O sucesso é além de você ter uma casa ou várias casas e apartamentos. O sucesso, ele é além de você ter uma conta recheada. O sucesso bíblico, ele não condiz com tudo isso. E quando você olha para a história de Paulo, a impressão que dá é que Paulo, ele é um derrotado. A impressão que dá é que Paulo, ele não é próspero. A impressão que dá é que Paulo, ele não foi um homem qualificado para falar de sucesso. Se fôssemos pegar Paulo hoje, para falar dentro do contexto do sucesso hoje, Paulo seria reprovado pelos grandes homens e mulheres que falam sobre sucesso. Mas Paulo hoje tem uma história a nos ensinar. E a história de muitos que estão aqui nesta noite. E a minha história, e foi a minha história esses dias. Esses dias eu passei por um período em que muitas lágrimas desceram dos meus olhos. E graças a Deus que eu tenho um esposo que eu posso chorar no peito dele. Eu amo o seu peito. Eu posso chorar no peito desse homem. E ele passa a mão na minha cabeça e só orar comigo. A minha mentora, apóstola, ela me acompanhou por esses dias. E a sensação que eu tive é que eu disse, eu não preciso disso. Eu não preciso passar por essas situações. Que tal eu desistir de algumas coisas? Que tal eu parar? É bom para mim. É só o momento de eu cuidar da minha família. Deixa eu parar. Eu disse, eu preciso parar, Espírito Santo, eu já fiz tanto. Eu já estou com 45 e eu comecei tão cedo no ministério. Eu preciso parar, deixa eu parar. Deixe eu cuidar do meu esposo e da minha filha e cuidar da igreja somente.
Aí teve um dia que eu vim à igreja e eu fiz essa oração. E aí Deus usou alguém que chegou no meu ouvido e disse assim: você pensou em desistir? Você pensou em parar e só cuidar da tua casa e das coisas da igreja local? Mas o Espírito Santo manda dizer para você que agora é que começa. E Deus usou o nosso profeta Arnon para falar isso para mim. Ele não sabia das orações que eu tinha feito. E até eu brinquei, eu chamei meu esposo e disse assim: você contou alguma coisa para o Arnon? Ei, e o Senhor olha para mim e diz assim: dá uma olhada para o apóstolo Paulo. Paulo tem um propósito. Quem foi Paulo? Quem foi esse homem que não é considerado um homem tão de sucesso nos dias atuais, mas biblicamente falando ele foi? Paulo, ele não gostava dos cristãos. Ele não só não gostava, como Paulo odiava. Há uma diferença entre não gostar e odiar. Paulo, ele odiava os cristãos. Porque Paulo, ele estudava. Paulo, ele foi estudado aos pés de um grande homem chamado Gamaliel. Então Paulo conhecia tudo do Antigo Testamento. Paulo sabia todas as leis que Moisés havia estabelecido. Porém, Paulo, ele tinha um zelo por aquela palavra em que ele aprendera. Então Paulo, quando ele olhava os cristãos, não batia com o que ele tinha aprendido. E Paulo, por zelo, Paulo agora começa a perseguir os cristãos. Mas o pai olha para Paulo e diz assim: eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu quero usá-lo de uma maneira extraordinária. E um certo dia, Paulo estava indo perseguir os cristãos. O pai permite que Paulo caia do cavalo. Ei, muitos de nós precisamos cair do nosso cavalo. Muitos de nós precisamos não só descer, mas precisamos ser derrubados do nosso cavalo. E você entende que cavalo é esse? E quando Paulo, ele cai, e o Senhor ali fala com ele, e Paulo agora para, porque Paulo fica cego por um tempo, e ali o Senhor Jesus Cristo se revela para Paulo, não no Antigo Testamento, mas Jesus Cristo se revela quem é Ele. Quem é Jesus Cristo? E Paulo agora entende que Jesus Cristo, ele veio para promover a salvação. E Paulo entende que aquele zelo que ele tinha pelo Antigo Testamento, pela palavra, agora era um egoísmo da parte dele. E que ele precisava parar. Ele precisava rever a sua história. Há momentos na nossa vida que nós precisamos parar. Há momentos na nossa vida que o Pai permite situações para parar. Temos que parar. E Paulo agora para. Paulo, ele não conseguia enxergar. Paulo não conseguia ir à frente, mas ele tinha que parar. Ei, as paradas são necessárias. As paradas da vida são necessárias para o novo destino. Nós estamos caminhando em um propósito, nós estamos caminhando em um destino, e se aquele destino, aquele propósito é egoísta, é errado, o Pai nos para e diz: ei, é o momento de você rever os teus caminhos, os teus conceitos. É hora de você olhar para a tua história. E Paulo agora para, e Paulo entra num processo de conversão. Só que a conversão de Paulo foi tão forte, que Paulo agora, de perseguir, Paulo passou a ser perseguido. Paulo, no momento em que ele viveu as perseguições da vida, Paulo olha para a história dele, tudo que ele tinha construído aos pés de Gamaliel foi necessário
uma grande parte ser destruída. Foi necessário, tudo que ele aprender ali, uma parte era importante sim, porque o Antigo Testamento é importante até o dia de hoje, mas foi necessário uma desconstrução para o novo propósito. E nos desconstruir dói. Vou repetir, desconstruir dói. A desconstrução interior, ela causa dor, ela gera muita dor, mas o resultado é muito grande. E Paulo agora começa a ser perseguido, porque Paulo agora começa a pregar, e Paulo começa a viajar, e Paulo começa a caminhar. Porém, nas perseguições de Paulo, ele precisava viver um imprevisto na vida. E a vida sim é feita de imprevistos, não planejado, não projetado. E isso é terrível para quem vive só projetando. Às vezes Deus te pega e tudo aquilo que você projetou é desprojetado. Não sei se existe essa palavra desprojetado, mas tudo fica bagunçado. E os teus planos são frustrados. Os teus projetos são frustrados. Mas os planos do Senhor não são frustrados. Os projetos do Senhor não são frustrados. E Paulo agora, ele é preso. Mas antes disso, Paulo já tinha passado por deserto. Paulo já tinha passado por naufrágios. Paulo já tinha passado enfrentando os seus irmãos, que se tornaram inimigos. Agora Paulo é preso. E dentro desse processo da prisão de Paulo, Deus tinha um plano. E agora Paulo, ele estava a caminho da Itália, que é onde nós vamos ler aqui. Paulo estava em destino a Roma, mas ele era um prisioneiro, porque ele ia se apresentar a César. E ele estava nesse propósito ali. E quando Paulo, ele entra no navio, as tempestades começam a aparecer. Ei, quando você pensa que tudo terminou, quando você pensa que as lutas cessaram, aí elas aparecem. Os naufrágios, as tempestades da vida. E é aqui que eu quero ler com você, Atos capítulo 28, aonde Paulo, ele entra no novo episódio da história dele. Ele já tinha vivido tantos. Mas olha só, Atos capítulo 28 diz o seguinte. Atos 28 diz assim: Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos a ilha que se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade. Os bárbaros mostraram bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazendo frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra, a víbora, agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Não sofreu mal algum. Não sofreu mal algum. Não sofreu mal algum. Paulo, prisioneiro, estava indo para a Itália prestar conta, porque o pai tinha projetado para Paulo ir pregar para os romanos. Deus tinha projetado para Paulo ir ministrar para os romanos. E no meio do caminho, Paulo agora sofre um naufrágio. Os ventos
anjos vieram e destruiu o navio. Destruiu. Olha a palavra. Destruiu. Não quebrou, destruiu. E Paulo agora, com aqueles homens, começa a afundar. E eles percebem que tem algo próximo daquele lugar. Eles começam a lançar âncoras e eles descobrem que estão próximo a uma ilha, Malta. Não era plano de Paulo estar em Malta, mas era plano do Senhor. Não era projeto de Paulo e nem daqueles homens, mas era projeto do Senhor. E quando Paulo agora para com aqueles homens em Malta, vem recebê-los bárbaros. O que significa isso? Bárbaros são homens não tão dóceis. São homens não tão agradáveis, que vieram para socorrê-los. Em meio à tua tempestade, em meio ao vento que você está vivendo, chegam pessoas para socorrer você. Eu dou o nome dessas pessoas de anjos humanos. Que o Pai levanta pessoas específicas para cuidar de nós. E muitas vezes nós não queremos, por causa do orgulho. Mas é necessário esses bárbaros vir nos socorrer. E de repente aqueles homens começam a socorrer. E ali eles fazem uma fogueira para aquecer. Porque ali havia o inverno. Em Malta estava acontecendo, tinha um inverno. E o inverno que estava acontecendo ali não era um inverno como hoje nós vivemos no Brasil. Mas era um inverno que doía aos ossos. Você consegue imaginar o naufrágio? Você consegue imaginar a temperatura daquela água? Você consegue imaginar como que eles saíram daquela água? Você consegue imaginar o frio, gelo que estava ali? Paulo poderia murmurar. Você e eu podemos murmurar. Paulo tinha tudo para murmurar. Pai, eu estou indo preso, eu estou indo prestar contas por tua causa. Pai, eu estou passando isso por tua causa. O Senhor disse que eu preciso pregar em Roma, que eu tenho uma missão em Roma. Pai, eu estou passando isso por tua causa. Paulo tinha argumentos para falar. Você também tem argumentos. Eu tenho argumentos para chegar para Deus e dizer por que eu estou passando isso, por que eu estou vivendo isso, por que o Senhor está permitindo isso. E você olha para as pessoas do lado e a impressão que dá é que elas estão muito bem, obrigada. E você olha para você que está obedecendo, você que está servindo, e você olha e vê as coisas dando errado. Você tem argumentos. Paulo tinha argumentos. Porém não eram necessários. Os nossos argumentos não são necessários. E naquele momento, Paulo ele não fica parado. Paulo começa a ajudar aqueles homens a fazer aquela fogueira. E Paulo vai recolher gravetos. Em algumas linguagens diz que é a vide. Paulo começa a recolher gravetos para colocar no fogo, porque precisava aquecer. Ele tinha que ser aquecido. O povo tinha que ser aquecido daquele lugar. Amados, a hipotermia é algo terrível. Há pessoas que morrem do frio. Há pessoas que morrem, que não suportam o frio. Então Paulo estava sim preocupado, mas ele fez algo. Ele não ficou parado. Paulo estava confiante que o Pai iria agir. Paulo estava confiante que Deus iria fazer. Mas Paulo precisava fazer a parte dele. Ei, o que você está fazendo? Se mova. Se mova. Faça a tua parte.
Sim, é necessário fazermos a nossa parte. É necessário orarmos, mas é necessário fazermos a nossa parte. E naquele momento em que Paulo pega os gravetos para colocar ao fogo, em meio aos gravetos tinha uma víbora. Em meio aos gravetos tinha uma serpente. E aquela serpente, ela estava quietinha. Aquela serpente estava silenciosa. Aquela serpente, ela estava bem no meio dos gravetos. Gravetos aqui é sinônimo de pessoas. Porque esse fogo aqui é sinônimo do fogo do Espírito. E o fogo do Espírito, ele atua com os gravetos. E nós somos os gravetos. Mas no meio dos gravetos havia víboras. Isso significa que no meio dos gravetos tem cobra. No meio das pessoas tem cobra. As mesmas pessoas que nos protegem, as mesmas pessoas que foram forjadas, que foram feitas, que foram projetadas para nos aquecer. Essas mesmas pessoas são cobras, raça de víboras. Mas as cobras aqui não é literalmente uma pessoa, é quem está agindo nessa pessoa. No meio dos gravetos tem essa víbora que se move. E se você e eu não entendermos que essa víbora se move em silêncio muitas vezes, nós vamos padecer. Paulo fica assustado. Paulo fica apavorado. Não. Paulo não se apavora. Mas foi um percurso que Paulo tinha que avaliar diferente. Aquela cobra, aquela víbora, ela segura, ela morde a mão de Paulo. Ela não só pica, porque a cobra, o normal dela é picar e às vezes sair. Mas aquela víbora, ela morde e ela segura, ela abocanha, ela permanece na mão de Paulo. Ei, tem ataques que Satanás vem e a impressão que dá é que ele está firme naquele lugar. A impressão que dá é que ele não vai sair dali. E as pessoas olham para Paulo, os bárbaros e os homens que estavam com Paulo, olham para Paulo e esperam a morte de Paulo. É agora, ele vai morrer. É agora, ele vai inchar. E ele vai morrer. Porque as serpentes naquela ilha, elas matavam. Hoje, existe essa ilha ainda. E muitos casais vão fazer lua de mel nessa ilha. Mas não se tem mais serpentes. Mas naquela época, o número de serpentes peçonhentas, venenosas, destruidoras eram terríveis. Inclusive muitas pessoas morriam naquele lugar devido a essas serpentes. Quantas pessoas olham para você e dizem: é agora. O tombo é agora. Ele vai cair agora. Ela vai cair agora. É agora. É agora que ela vai parar. É agora que ele vai parar. É agora. E fica na expectativa, esperando você cair. Fica na expectativa, esperando você parar. Fica na expectativa, esperando você definhar. Fica na expectativa, esperando você morrer. Paulo aqui nos ensina algo. Naquele momento em que essa cobra peçonhenta, essa víbora morde a mão de Paulo e ela fica presa, Paulo levanta a mão, todos veem a cobra, não
não vem a picada, vem a cobra. E naquele momento, Paulo sacode a cobra no fogo. Paulo não fala com a cobra. Paulo não conversa com a cobra. Paulo não pergunta qual é o nome da cobra. Paulo não estuda que cobra é essa e que tipo de cobra é essa. Paulo não dá um show com essa cobra, hipnotiza essa cobra para que todos vejam. Paulo simplesmente sacode essa cobra no fogo. Você está recebendo o que o Espírito está dizendo? Quando a cobra surge, quando a cobra te surpreende, quando a víbora te surpreende, e ela morde a tua mão, ela gruda nas tuas mãos, ou na tua mão, o que foi nos ensinado aqui é simplesmente sacode no fogo. É no fogo. Cobra não gosta de fogo. Serpente não gosta de fogo. Víboras não gostam de fogo. O fogo queima, o fogo arde, o fogo destrói. E é no fogo que descobre quem é cobra e quem é graveto. O graveto no fogo queima. Vou repetir, o graveto no fogo queima. O graveto no fogo faz aumentar o fogo. E nós somos gravetos. As cobras têm que correr. Quando nós acendemos um fogo, a cobra tem que correr. É necessário que você faça ela correr. Mas para isso, você precisa chacoalhar ela no fogo. E quando Paulo termina de chacoalhar ela, Paulo, ele não se assenta e chora. Paulo não fica mal. Paulo simplesmente fica como se nada tivesse acontecido. E aqui é o segredo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. As dores vêm, as lutas vêm, as perdas vêm, as guerras vêm. Ei, Paulo aqui não parou. E naquele lugar que Paulo foi mordido, naquele lugar que Paulo foi abocanhado, foi no mesmo lugar que Paulo foi usado para curar. Foi naquele mesmo lugar. Você está pensando que o Pai vai te usar para outras coisas? Não. Você está dentro de um processo, dentro de um treinamento, e são nas tuas dores, sim, são nas tuas dores que o Pai vai te usar para curar. Quando descobriram aquilo e percebeu que Paulo não havia sido morto, havia um homem de autoridade naquela cidade, de muita autoridade naquela cidade, que o pai dele estava acamado. E Públio agora manda chamar Paulo. A mesma mão que a cobra tinha tocado, ferido, foi a mesma mão que gerou cura. Você pode aplaudir o Senhor? Sim. É necessário, muitas vezes, a cobra nos abocanhar. É necessário, muitas vezes, as dores chegar. Susto. Paulo teve um susto. Mas ele se compôs. Ele se recompôs. E agora Paulo sai, impõe as mãos sobre o pai de Públio. Ele é curado. E quando eles descobrem isso, agora naquela ilha, as pessoas vêm para Paulo. E Paulo, usando as suas mãos, começam a gerar cura novamente. Porque é necessário. Ei, é necessário. É necessário o processo. O processo dói. Dói. O processo faz entendermos
que dependemos dele. Paulo poderia olhar para sua mão e dizer: não, foi isso que o Espírito ministrou para mim. Paulo poderia olhar para suas mãos e dizer: eu vou parar, está doendo, mas a mesma mão que foi mordida, que foi atacada, é a mesma mão que está gerando cura. E quero declarar para você hoje: as tuas dores vão curar outras pessoas. As tuas decepções vão sarar outras pessoas. Mas Paulo não parou. Paulo não desistiu, porque ele tinha um destino. Paulo, quando ele entrou naquele navio, na mente de Paulo, ele ia direto. Apesar de Deus ter usado Paulo para falar com o homem do navio que iria acontecer algo, mas no início Paulo entendeu, ele não entendeu no momento que Deus falara com ele. Queria ser destruído o navio, tinha um contratempo. Ei, Deus não revela detalhes do teu processo. Se Deus revela detalhes do nosso processo, nós desistimos. Se Deus falasse para Paulo: o navio vai ser destruído, ele ia esperar mais um pouco. Deus não revela todo o processo. E se você está pensando: pai, por que o Senhor não falou? Sim, Deus disse: eu não faço nada sem revelar aos pequeninos. Mas Deus não revela todo o processo de uma vez, porque não vamos entender. Tem coisas na tua vida que o Pai não revelou ainda. Tem coisas da tua vida que você se questionou, que você perguntou, que você falou: por quê? Para quê? Não estou entendendo. João 13:7 diz: o que eu faço agora não compreendes, mas compreenderás depois. No percurso de Paulo, ele para em Malta. Sabe o que significa Malta? Mel. Mel. No meio das dores de Paulo, Paulo precisava oferecer mel para aquela cidade. Aquela cidade, até nos dias de hoje, tem algo específico ali com mel. A produção de mel era muito grande, por isso o nome Malta. Deus nos para em meio às nossas dores para revelar a terra do mel. Vou repetir. Deus nos para no meio das nossas dores para revelar a terra do mel. E é nessa terra que Paulo cura, liberta e salva muitas vidas, inclusive as autoridades daquele lugar. Inclusive hoje eles fizeram uma homenagem para São Paulo, que é Paulo. Inclusive o dono daquele lugar naquela época se converteu. E existe uma estátua dedicada a esse homem que se converteu. Porque através daquele homem que foi curado, que o seu pai também, o pai daquele homem foi curado, aquele homem entendeu o processo de cura, ele recebeu a salvação. Ei, a terra do mel, ela chega. Só que nós não entendemos, porque nós projetamos outra terra para o mel. Mas o pai projetou uma terra para Paulo, Malta. É a terra do mel. Não foi como Paulo tinha planejado. Não foi como aqueles homens no navio tinham planejado.
Mas o Pai tinha preparado a terra do mel. As tuas dores têm sido grandes, mas você está na terra do mel. A amargura tem sido grande, mas você está na terra do mel. Depois que Paulo cumpre todo o propósito dele na terra do mel, depois que Paulo cumpre todo o propósito dele na terra de Malta, aquele lugar abençoa Paulo. Aquele lugar honra Paulo. Aquele lugar abençoa a vida de Paulo. E Paulo descobre que ali era a terra do mel. Só que no momento em que Paulo pisa ali, Paulo viu dor. No momento que Paulo entra em Malta, na terra do mel, Paulo experimenta dor. Paulo experimenta frio. Paulo experimenta naufrágio. Paulo experimenta tempestade. Paulo experimenta vento forte. Ei, é necessário. Mas a terra do mel está aí. O Pai já preparou essa terra do mel. O que é preciso é você entender. É necessário você entender o que é que você tem que fazer dentro da terra do mel. Enquanto não entendermos, o mel não chega. Enquanto não compreendermos, o mel não destila. É necessário compreender os processos na terra do mel. Quais eram os processos de Paulo na terra do mel? Primeiro, preparar uma fogueira. Preparar os gravetos. Aquecer o povo. Primeiro Paulo tinha que entender que foi necessário ele ser ferido para as pessoas em volta entender o poder do Altíssimo. Ei, quantas vezes nós pedimos um milagre? Quantas vezes nós pedimos para o Pai fazer o impossível? Mas às vezes não tem impossível na nossa vida. É necessário chegar a uma causa. É necessário chegar a uma possibilidade para um milagre ressurgir. Eu vivi isso em muitas partes da minha história. Ei, nós vivemos e falamos tanto em milagre. Paulo precisou mostrar um milagre para aquelas pessoas. E ele precisou primeiro viver o milagre. Ele não morreu. O que você está vivendo é para desfrutar na terra do mel. Porém, essa terra do mel, ainda ela vai adiante. Porque tem um novo lugar preparado para nós. Há um novo momento preparado para nós. Paulo tinha que ir além da terra do mel. E Paulo precisava de todos os recursos para ir além da terra do mel. E todos os recursos que Paulo precisava estava na terra do mel. Foi em meio às dores, foi em meio ao frio, em meio à tribulação, que Paulo recebeu todos os recursos necessários para seguir adiante. Quem olha para Paulo, diz, nós, biblicamente falamos, dizemos homem de sucesso. Mas como eu disse no início, perdedor. Perdedor. Me fala, você olhando aos olhos aqui, um homem que ele falava e tudo parava, porque a autoridade de Paulo era para esse nível, e Paulo agora passa a ser perseguido, e Paulo agora, ele passa pelos desertos, pelos naufrágios, pelas decepções, pelas traições.
terra do mel, que é onde só gerou dor por um grande período, rápido, mas foi esse processo. E Paulo agora vai para Roma. Paulo segue adiante. Paulo, ele passa por grandes tribulações e no fim, Paulo é decapitado. Que sucesso é esse? Que sucesso é esse? Morrer decapitado. Tinha algo que movia Paulo. Tinha algo que não fazia Paulo parar. O que te move? O que te move? Tinha algo que não fazia Paulo desistir. Tinha algo que queimava dentro de Paulo. Tinha algo que ardia dentro de Paulo. E ele dizia para si mesma: todos os dias da minha vida eu fui projetado para curar. Eu fui projetado para salvar. Paulo não desistia. E eu venho aqui convidar você, que está na terra do mel, mas não parou ainda para sentir o sabor do mel. Pelo contrário, você está sentindo a dor da mordida da víbora. Eu venho aqui convidar você para sacudir essa cobra, sem palavras, só com atitude, sem discurso, só com atitude. Paulo podia pregar o tempo todo ali, porque as pregações de Paulo eram tão longas, que teve um episódio, que teve um menino adolescente, que caiu, eu acho que era 3 metros, se eu não me engano, do lugar. Quanto? 3º andar, então não era pequeno. Era uma altura. Aquele menino caiu e morreu. Olha só as pregações de Paulo. Mas naquele momento, Paulo não pregou, Paulo não disse, ele só sacudiu. E você está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque o Espírito Santo está nos dizendo: sacuda essa víbora, sacuda essa serpente, simplesmente sacuda ela no fogo. É no fogo, 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 é no fogo que ela vai ser destruída. É pelo poder do Espírito Santo, é pela unção do Espírito Santo. Espírito Santo, ele é fogo. O Espírito Santo é labareda de fogo. Mas para isso, você precisa entender que a nossa fé, ela passa por provações. A nossa fé passa por provações. Não para mostrar para Deus, mas para mostrar para nós o quanto nós precisamos crescer e aumentar a nossa fé. Com os teus olhos fechados, abaixa a tua cabeça. O que te move? O que te faz não parar? O que te faz não desistir? Quantas calúnias, quantas dores, desânimo, tristeza, depressão, angústia, choro. O que te move a não desistir? Nós somos gravetos. Gravetos foram feitos para serem queimados. Gravetos foram feitos para se tornar brasa. Essa é a finalidade de um graveto, se tornar brasa. E aonde a brasa, a cobra não fica. Aonde ia a brasa, a víbora não fica.
Pai, 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 nós nos posicionamos nesta noite e olhamos para Paulo, entendemos a real aparência verdadeira do sucesso. E olhamos para a vida de Paulo, Senhor. Quantos aqui estão semelhante a Paulo nesse momento? Quantos aqui, Pai, estão vivendo como Paulo? Quantos aqui passaram pelo deserto e quando achou que o deserto tinha acabado, veio as traições, e quando achou que as traições tinham acabado, veio a tempestade, e quando pensou que um naufrágio era o suficiente, aparece o segundo naufrágio, e quando ele pensou que acabou o segundo naufrágio, ele entra no terceiro naufrágio. E quando ele pensa que está tudo terminando e que ele vai entrar num tempo de descanso, ele entra na tempestade e vem o vento forte. E quando ele pensa que agora é a hora do refrigério, que o vento começa a acalmar, que ele nadou e chegou à praia, quando ele pensa que é hora de tomar uma água de coco e desfrutar do mel, a cobra vem e morde suas mãos. Quantos aqui, Pai, sai de uma guerra e entra em outra guerra? Quantos aqui, Pai, está dizendo, será que eu fui chamado? O que será que está acontecendo? Será que eu estou em pecado? Aqueles bárbaros e aqueles homens acharam que Paulo tinha pecado no momento em que a víbora tinha mordido a mão de Paulo. Ele pecou, com certeza ele errou, porque ele escapou de um naufrágio e agora ele não vai passar da morte. Ei, quantos olharam para você e disse, pecou, só pode, está em pecado. Pai, quantas acusações, quantos aqui, Senhor, estão dentro dessas acusações, dessas dores, dessas lutas, e não conseguem entender, e não conseguem sentir o sabor do mel. Mas agora eu oro juntamente com a tua igreja, Pai. Eu oro juntamente com a tua igreja em concordância. Nós entramos em concordância onde você estiver agora, que você também está me assistindo, me ouvindo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus Cristo, siga em frente. Você está dentro da terra do mel. Você só precisa entender que é um processo e que esse processo é necessário. É necessário esse processo para você chegar aonde o Pai determinou. Pai, nós oramos em concordância agora. E no mundo do Espírito, nós sacudimos essa serpente. No mundo do Espírito, nós sacudimos essa víbora, porque o Senhor já destruiu na cruz do Calvário. Essa víbora já foi destruída. Essa víbora não tem mais autoridade. Não é pecado, não, porque os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados são perdoados na cruz do Calvário. E nós declaramos agora, no mundo do Espírito, aqueles que estão sendo atacados por essa serpente, aqueles que estão sendo atacados por essa víbora, em nome de Jesus Cristo,
Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. Em nome de Jesus Cristo, nós sacudimos essa serpente. E eu quero agora que você una agora comigo em fé. E você no mundo do Espírito começa a sacudir essa serpente aí agora. Ela não tem autoridade sobre a tua casa. Ela não tem autoridade sobre a tua família. Ela não tem autoridade sobre os teus negócios. Ela não tem autoridade sobre a tua saúde. Ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade. Porque o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É maior, é maior, é maior, é maior. É maior, é maior. Todo veneno, todo antídoto nós temos. Igreja, nós temos o antídoto. Igreja, nós temos o antídoto. Igreja, nós temos o antídoto. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. Igreja, nós temos disponível o antídoto. Igreja, nós temos disponível o antídoto da víbora. Nós temos disponível o antídoto da serpente. Nós temos disponível. Sim, é na cruz do Calvário. Sim, é no sangue de Jesus Cristo. Sim, é no sangue de Jesus Cristo. Aquele sangue que verteu na cruz do Calvário. Ei, chegou o tempo. Chegou a hora, chegou a hora. Não para não, não para não. Essa é a palavra que o Pai disse para mim, e eu vim aqui repetir para você. Não desista não, não desista não. Não pare não, sabe por quê? Porque há um novo tempo chegando. Há um novo tempo sendo preparado para a igreja. Há um novo tempo sendo preparado. Há sonhos sim, sonhos serão realizados sim. Ei, o sonho de Paulo, sabe qual era o sonho de Paulo? Era morrer por Cristo. O sonho de Paulo não foi não concretizado, mas o sonho de Paulo foi concretizado. O sonho de Paulo foi realizado, e os nossos sonhos serão realizados. Ei, antes de Paulo sair daquela ilha, antes de Paulo partir para a Itália, Paulo segue com as bênçãos, e com as bênçãos. Fique de pé. Ore labaixerianda lamanaias. Ore labalabalas. Xaralabalabalabas. Ore calabalaba. Xaralabalabalabas. Oi chore labaixurianda lamanaias. Ore calabai chore halahais. Ou de canta lamanai chore hala chore hasar. Chore calabai chore labalabashai. Ah, xaralabalabashai. Ore labashai. Você está sentindo a presença do Espírito aí? Você está sentindo a presença do mover do Espírito? Você está sentindo o toque do Espírito Santo? Você está sentindo o fogo do Espírito? Você está sentindo o mover do Espírito Santo? Há pessoas que estão sentindo o corpo queimar. Tem pessoas aqui que estão sentindo o corpo queimar, mas é o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. É o fogo do Espírito. Começa a sentir. Se você não está sentindo a presença do Espírito, diga para ele: Espírito Santo, ei Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Quem tem revelações, o céu se abre. Quem tem revelações agora vai ter revelação. Quem tem visões agora terão visões. Ei, o céu se abre. Nós estamos com os céus abertos e tem anjos subindo e descendo neste lugar. Tem anjos movendo neste lugar, igreja. Tem curas acontecendo, tem o sobrenatural se movendo agora. E aonde você está aí agora, começa a sentir o sobrenatural do Espírito. Começa a sentir o sobrenatural do Espírito. Começa a sentir a presença do Espírito Santo. Você que precisa do abraço do Espírito Santo, sinta o abraço dele agora. Você que precisa, tem alguns que entraram aqui nesta noite, que estão precisando do abraço do Espírito Santo. Sinta o abraço, sinta o afago do Espírito Santo agora. Sinta a presença do Espírito Santo.
Xeralabalabai, xeriandalamanaias. Eu quero convidar você a sair do teu lugar. Você que sentiu que o Espírito Santo falou com você, e é com você, saia do teu lugar e venha rapidamente aqui à frente. Gente, tem algo sobrenatural acontecendo neste lugar. O Espírito Santo que falou com você nesta noite, que tocou no teu coração, algo específico, vem aqui à frente. Vem aqui à frente agora, porque o mover do Espírito está neste lugar. O mover do Espírito está neste lugar. Ei, só sacuda a cobra. É só a hora de sacudir a cobra. É o momento de sacudir a cobra. É o momento de sacudir a cobra. Começa a sacudir aí sim. Começa a sacudir. Saia do teu lugar e diga: Espírito, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu preciso de ti. Amigo Espírito Santo, eu preciso de ti. Ei, não pare. Não pare, continue, não pare. Não pare, siga em frente. Não pare, não desista. Sacuda a cobra e não desista. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora. Toda dor, a dor incompreendida, a dor que você não entende, as dores que você não compreende, o Pai começa a tocar você agora. A mesma unção que estava sobre a mão de Paulo é a mesma unção que está sobre nós. É a mesma autoridade que está sobre nós. É a mesma unção, é a mesma unção. Xerelabalabás. Quero convidar aqui os pastores que não vieram à frente, mas que vocês vão ungir. Os que estão aqui, fiquem aqui, permaneçam aqui. Mas os que não, pegam o óleo da unção. Pastor Zé Luiz, a pastora Andréia, os demais pastores que não vieram, mas que vocês vão ungir agora. Há uma autoridade sobre as mãos. Há uma autoridade sobre essas mãos. E em nome de Jesus Cristo, eu não sei o que você precisa agora, é o teu momento. É você e o Pai. Se posicione agora como Paulo, à beira daquela fogueira. Se posicione. Pode começar a ungir. Se posicione agora como Paulo. Em nome de Jesus Cristo, nós adentramos no mundo do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, nós nos movemos em Espírito. Nós movemos no Espírito. Nós tocamos no Espírito. É no Espírito que nós nos movemos. É no Espírito que nós tocamos. É a presença do Pai que nós sentimos. E essa presença gera cura. E a presença do Espírito Santo está aqui agora gerando cura. Receba em nome de Jesus Cristo. Tem causa impossível aí? Tem situação impossível aí? Começa a apresentar a Ele. Começa a dizer a Ele o que é impossível aí. Começa a apresentar as tuas dores agora. Aonde a dor a cura. Aonde a dor a cura. Aonde tiver dor nesse momento, seja dor no espírito, seja dor nos sentimentos, seja dor nas emoções, seja dor no físico, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, não desista. Tem a terra do mel preparada para a tua casa, mas ainda você vai ter uma jornada longa. Coloque a mão agora no teu coração e começa a pedir a presença do Espírito Santo. Ei, é só Ele, é só o Espírito Santo, é só Ele. Nesta noite é dele, é para ele, é com ele, e é a presença do Espírito que está neste lugar. Sinta agora a presença do Espírito. Há muitas pessoas que há tempo que não sente a presença do Espírito. Há muitas pessoas que há tempo não têm sentido o mover do Espírito Santo, é dentro de si. Ele toca você agora. Ele toca agora. Pai, há pessoas aqui que não têm força para sacudir
a víbora. Tem pessoas aqui que estão sem forças para sacudir a víbora. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que venha uma força sobrenatural sobre você. Você diz: eu não tenho força. Eu não tenho essa força para sacudir essa cobra. Mas agora o Espírito Santo te dá essa força. O Espírito Santo concede essa força. Agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa força agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está com alguém da tua família? Abraça essa pessoa agora. Se você não tem, procure outra pessoa do ladinho aí. Procure uma irmã, procure um irmão e fique abraçado com ela. Porque nós podemos abraçar agora. Nós somos livres. Pai, em nome de Jesus. As guerras vêm. As guerras vêm. Em nome de Jesus Cristo. Cesse. Está cessando agora todas as guerras. E você vai ter um tempo para respirar. Você vai ter um tempo para comer o mel. Você vai ter um tempo para desfrutar do mel. Paulo teve um tempo para desfrutar do mel naquele lugar. Mesmo que a cobra tinha picado, mesmo que ele tinha sentido dor, houve um tempo para Paulo desfrutar do mel. E há um tempo preparado para você e eu. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós selamos agora. Nós selamos agora. Em nome de Jesus. Dê uma olhada para essa pessoa que está aí do teu lado. Se você estiver me assistindo sozinho, olhe para você e diz assim: não desista. Você é muito forte. Diz assim: os pecados são perdoados. Todos já estão perdoados em Cristo Jesus. É necessário o que você está passando para o novo tempo que o Pai preparou. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Ainda há um tempo para você curtir com a tua família. Convide aí alguém para comer alguma coisa. Há um tempo, convide alguém. Há um tempo ainda. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Abençoada seja a tua semana. Abençoada seja os teus dias. Segunda agora, até o próximo domingo. Que tudo que você fizer prosperará, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Amém.